Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h22, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e com a nossa entrevista desta sexta-feira, no nosso 100º programa. Entrevista de número 200. Entrevista de número 200 do nosso 100º programa. Estamos recebendo aqui o engenheiro agrônomo, professor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu, Adalton Mazetti Fernandes. Ele que é vice-coordenador do CERAT Unesp, o Centro de Raízes e Amidos Tropicais. Adalton, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite, viu? Bom dia, eu que agradeço, né? E é sempre bom estar aqui para poder estar falando um pouco da nossa instituição, da universidade, dos trabalhos que a gente tem desenvolvido. Que legal, e belíssimos trabalhos. Vamos falar a respeito do CERAT. Há quanto tempo existe? O que é o CERAT, Adalton? O CERAT, ele foi criado em 1995, né? Uhum. Ele é um centro de pesquisa que na época foi a ideia, né, que fosse fortalecido o desenvolvimento de pesquisas para culturas de raízes e tubérculos. Tá. Né? E ao longo dessa trajetória de existência, o CERAT foi crescendo, né? Tendo mais... criando corpo, vamos dizer assim, né? Uhum. E hoje o CERAT trabalha numa linha de pesquisa que envolve raízes e tubérculos, né? Culturas importantes. Por exemplo, a gente tem trabalhos importantes com batata, com mandioca, a própria batata doce, que tem crescido muito no Brasil nos últimos anos. E também o CERAT tem uma linha de pesquisa muito importante com a parte de amidos, né? Que são... E aí as linhas de pesquisa no CERAT, a gente tem pesquisadores e professores que trabalham com amidos de diferentes espécies de plantas, vamos dizer assim, né? Para tentar dar uma finalidade, né? Ou uma aplicação industrial nesses produtos. Inclusive tem um aspecto que a gente cativa muito a gente aqui, que é o uso, né? A pesquisa para o uso de produtos degradáveis, né? De biodegradáveis, né? Que oriundos de mandioca, de cana-de-açúcar, enfim, que a gente lamenta que não tenha no mercado em abundância para o pessoal poder usar, né? O meio ambiente agradecer, né? Sim, isso é uma tecnologia que eu acredito que cada vez mais vai ser importante, tanto a nível nacional quanto internacional, claro. Né? Porque a gente está vendo aí a questão de sustentabilidade, né? A gente está vendo esse ano o calor que a gente passou, então as mudanças do clima estão aí, e quanto menos resíduo a gente puder produzir, né, melhor. Uma das vertentes do CERAT é trabalhar nessa linha de produtos biodegradáveis. Um trabalho antigo que se desenvolve lá no centro de pesquisa é a questão de desenvolvimento de bioembalagens, né? Desse primeiro trabalho que foi desenvolvido no passado, existe uma parceira nossa hoje que trabalha nessa linha, que produz bioembalagens a partir da fécula de mandioca. Olha que legal. Isso é bem interessante, né? Então, por exemplo, você pode ter um copo, né? Em que você bebe água e você pode comer o copo depois, porque é fécula de mandioca. Olha que legal. É natural, né? Uhum. Você pode ter é um lanchinho completo, né? Você bebe e depois come. Ou mesmo vamos dizer assim, um recipientezinho para comer um doce, né? Para servir num buffet, alguma coisa do tipo. E a pessoa já come o doce e come a embalagem junto. É a mesma coisa quando você vai tomar um sorvete e come a casquinha, né? Perfeito. Isso. Que interessante, né? Isso e o cidadão comum já tem acesso a esses produtos ou ainda não, Adalton? Hoje já tem, mas ainda é muito pouco, né? Infelizmente ainda é muito pouco, mas já existe e tem uma perspectiva de crescer muito grande. A grande dificuldade desse mercado aumentar muito é que ainda, por exemplo, um copo descartável, né? Feito de, vamos dizer assim, plástico, ele ainda é muito mais barato do que um copo biodegradável. Então isso dificulta um pouco o crescimento dessa pegada aí do produto biodegradável. Mas com a questão de sustentabilidade, eu acredito que a gente vai ter que rever isso daí, né? Talvez
gastar um pouquinho mais, mas pensando no sustentável a longo prazo, né? Eu acho que tem que ser uma força conjunta, né? Governo, os empresários e tudo mais, a população, porque é aquela história, quando você começa a deixar de lado o plástico, literalmente não comprar, não usar, vai ter que ter uma alternativa. Uma alternativa sustentável existe, né? Então o preço disso aí tem que cair para que todas as pessoas possam usufruir dessa sustentabilidade, né? E assim, a gente vê, eu acredito que vai ser uma coisa inevitável, né? Sim, melhor palavra dizer isso, porque veja, há um tempo atrás se falava de carro elétrico, eu via isso na televisão, eu achava, falei, isso nunca vai dar certo, né? E hoje eu ando em Botucatu e eu já vejo alguns carros transitando aí pela rua. Então eu acho que vai ser, como você disse, vai ser uma coisa inevitável, vai ter que começar. Que bom. Acho que é muito do que a gente já falou aqui da conscientização. A partir do momento que as pessoas tiverem mais consciência e aumentar a procura por esse tipo de produto, acho que é aquela história do demanda, né? Então a tendência realmente é baixar, mas acho que precisa dessa conscientização. Existe alguma campanha nesse sentido, algum trabalho específico de incentivar o uso desse tipo de material? Olha, a gente ainda vê poucas iniciativas nesse sentido, assim. As empresas que trabalham com esses produtos, elas fazem um trabalho de divulgação forte, mas muitas vezes não são empresas muito grandes, né? Então não é o suficiente. Né? Não é o suficiente, então não consegue ter uma ampliação muito grande, atingir um público muito grande, né? Mas eu acredito, né? Essa pegada do setor governamental, eu acho que pode ajudar muito no futuro. É o que a gente vê, algumas iniciativas, por exemplo, que partiram do governo, né? Por exemplo, a questão da merenda escolar, inserção de alguns produtos, né? Se tiver algum incentivo nesse sentido para a questão de bioembalagens, eu acredito que a tendência de crescer seja maior e talvez mais rápido, né? Não tenha dúvida. E além das bioembalagens, de que outra forma raízes, tubérculos, esses resíduos podem ser aproveitados de maneira sustentável? Olha, de maneira geral, por exemplo, das culturas que a gente pesquisa mais a fundo no Cerati, vamos pegar aí, por exemplo, a mandioca, praticamente tudo é aproveitado, né? Da raiz, né? Vamos dizer assim, a raiz ela é composta, a maior parte dela é amido, né? Que o pessoal também fala fécula, e o que sobra, aquele bagaço, é muito rico em fibra, né? Uhum. E outros compostos. Isso, em geral, hoje em dia o pessoal usa muito para alimentação animal, né? Então, assim, pode ser usado para essa destinação. Praticamente você não perde. Para se ter uma ideia, uma coisa que mudou muito no setor mandioqueiro, vamos dizer assim, de processamento de mandioca, antigamente, porque quando a mandioca chega na indústria, eles precisam lavar essa raiz. Então, sai um resíduo de água, vamos dizer assim, com um pouco de raiz, né? Um volume muito grande e que ele é rico num composto. A mandioca ela tem um composto que chama o ácido cianídrico, né? A gente também fala cianeto. Uhum. E ele é tóxico. Então isso antigamente o pessoal descartava e voltava para o curso dos rios. Era um problema sério. E com tecnologia, hoje praticamente todas as fecularias que a gente fala, né? Farinheiras, instalaram um processo de biodigestor. Então esse líquido rico numa carga orgânica e que tem esse cianeto, ele vai para uma lagoa e ali eles fazem um biodigestor onde isso fermenta e aí o cianeto ele se degrada, né? Você produz gás e esse gás eles canalizam para a indústria para queimar e gerar energia. Então acabou que uma coisa que era um problema virou uma fonte de energia para tocar a indústria. Eu me lembro alguns anos atrás que a presidente Dilma falou: saudemos a mandioca. Ela estava errada? Não, olha, que a mandioca, baseado no que você falou rapidamente, no que a gente sabe como leigos, sim, da mandioca se aproveita tudo. Sim. Hoje a gente só não aproveita, por exemplo, a parte aérea da mandioca por questão de querer colocar mais tecnologia no processo ou falta de incentivo. Mas, por exemplo, a folha da mandioca ela é extremamente rica em proteína, em ferro, né? Você poderia, por exemplo, colher a folha da mandioca e produzir
um tipo, peletizar isso e fazer um tipo de ração, por exemplo, para alimentação animal, né? Ou fazer um feno, um tipo de silagem, né? Isso tudo pode ser aproveitado. Quer dizer, aproveita tudo mesmo, literalmente, tá vendo? Saudemos a mandioca mesmo, Então, tá vendo? vamos saudar a mandioca, era um hino real. É futurista. E em relação às bioembalagens também, vocês desenvolvem aqui, mas esse cenário no Brasil tem se espalhado também? Tem outros institutos que fazem? Como funciona? Então, existem outras iniciativas, né? Existem, além essa empresa que a gente sempre cita e apoia, é uma empresa que nasceu do Cerati, né? Foi a empresa que chama Oca Bioembalagens. Então a gente sempre dá o exemplo dela aqui, mas existem outras empresas a nível de Brasil e também existem pesquisas em outras instituições, né? Por exemplo, além de bioembalagens, a partir da fécula de mandioca, é possível se fazer filme plástico, né? Sabe aqueles filmes que a gente usa para embalar alimentos? Congelamento e tudo mais. Né? Isso, então é possível fazer o de mandioca. Ele não dá para ser usado, por exemplo, num produto que seja úmido, né? Mas, por exemplo, para pôr naquelas bandejinhas, um produto que seja mais seco, esse filme ele não vai degradar. Ainda é muito pouco usado, mas existem pesquisas em outras universidades e mesmo na Unesp com grupos de pesquisadores que trabalham nessa questão de uso de filmes produzidos a partir do amido. E o intuito principal é achar alternativas para o plástico. A grande vertente é essa, né? É tentar diminuir o plástico e usar um produto que é natural, né? A fécula, o amido de mandioca, ele é natural. Como eu disse, no caso da embalagem, você pode comer. Se for um próprio plástico, né? Ele pode ser depois compostado e ser usado para esterco, né? Adubo e tudo mais. Até porque quando a gente fala de materiais que são possíveis ser reciclados, o plástico é o nosso maior problema, né? Não tenha dúvida. É o maior vilão que a gente tem. Uma grande conquista do homem, mas que passou a ser o maior problema do homem também, né? Com certeza. E assim, a dificuldade da bioembalagem, vamos dizer assim, do plástico a partir de amidos, né, os filmes plásticos, é que eles, infelizmente, eles não têm a durabilidade que o plástico, né? O plástico, por um lado, ele é mais resistente, mas, por outro lado, depois, o que você vai fazer com esse plástico, né? Torna-se um problema ambiental, né? Então, é preciso ainda... tem uma parte de conscientização, mas ainda é preciso ampliar um pouco isso e talvez colocar mais tecnologia ou destinar melhor em quais produtos se colocar o plástico, vamos dizer assim, o bioplástico, né, que o pessoal fala, né, que é o feito à base dos amidos. E um detalhe que eu não comentei no caso das bioembalagens, que vocês perceberam que eu sou um apaixonado por mandioca, vendo, né? Que bom. Que o amido de mandioca, ele das poucas fontes de amido botânica, né, de espécies, ele é o que permite fazer aquela embalagem como se fosse um isopor, né? Porque a hora que você prensa o amido de mandioca, ele tem algumas características, né? O que é? Aquilo ali é amido prensado em alta temperatura. E aí ele expande e forma como se fosse um isopor. Se você vê a embalagem, ela parece um isopor, né? Amido de outras espécies não fazem isso. Por exemplo, o amido de milho, que é uma grande fonte de amido que a gente tem no mundo, ele não dá essa característica. Ele já é mais usado para produtos alimentícios, né? Fazer um pudim, essas coisas, um manjar, né? Coisas em que o amido de mandioca aí ele já perde um pouco de qualidade, vamos dizer assim. Ele não consegue competir nessa linha com o amido de milho. Mas, por outro lado, para a questão das bioembalagens, o amido de mandioca ele sai na frente. O Adalton, e como é que... E as pessoas, você falou da Oca, né? O cidadão comum tem acesso aos produtos que a Oca produz, que comercializa? Sim, hoje é que assim, a nossa grande a proprietária da Oca, né, é a nossa grande parceira, né? Mas ainda é uma empresa pequena, né? Então, entendi. Assim, mas ela trabalha muito no desenvolvimento de produtos, né? A Érica, né, que é a proprietária, ela é uma designer, né? Então, ela desenvolve produtos novos. Então, por exemplo, ela tem uma linha lá de
por exemplo, de copos, né? Ela tem a linha de bandejinhas, ela tem uma linha pratinhos deve ter também, né? Então ela tem vários produtos. Um produto muito interessante que ela disse que o pessoal procurou ela para fazer, por exemplo, o pessoal da cana-de-açúcar, eles têm algumas pragas que ocorrem na cana-de-açúcar e tem alguns inimigos naturais, que são insetos, né? Então o pessoal consegue produzir esses insetos em laboratório e precisa soltar no meio do canavial para esse inseto ir lá e, vamos dizer assim, comer a praga, né? Num palavreado mais simples aí, pessoal. E aí eles colocam os ovinhos desse inseto dentro de uma cápsula que é de mandioca. Olha e eles só, vão gente, com um drone e soltam dentro da lavoura. Essa cápsula, a hora que pega a umidade, ela se degrada, os inimigos naturais que a gente fala, esse inseto que vai combater a praga, ele é liberto ali e consegue fazer o controle. É o combate sustentável da praga, né? Sim. Que interessante isso. É uma tecnologia bem interessante. Ela diz que está tendo bastante saída, né? Então, assim, ela trabalha com... Não é só produzir embalagem para o setor alimentício, né? Ela acaba fazendo várias vertentes aí de... Na verdade, se a gente for ver, tem vários usos que a gente nem imagina, né? Para fazer utilizando o amido de mandioca. Não, eu acho assim que um dos objetivos de convidá-lo para participar aqui é isso. É para passar para os nossos ouvintes, né, que os pesquisadores estão constantemente trabalhando, procurando soluções alternativas para esse mundo que nós estamos vivendo e que cada dia que passa está pedindo socorro ao nosso planeta. E se a gente não tiver pesquisadores que sejam realmente incentivados a trabalhar, bem remunerados, que tenham incentivos do governo para desenvolverem pesquisas, para amenizar a situação aflitiva que nós já estamos vivendo, né? A gente corre risco. E é importante a gente trazer isso para saber assim, alguma coisa está sendo feita. E também que chegue ao cidadão comum de uma maneira mais rápida, né? Para a pessoa ter o acesso a tudo isso. É claro que talvez seja até um pouquinho mais caro, né? Sim, ele tem um custo um pouquinho mais caro, mas também não é uma coisa absurda, né? Entendi. Mas o custo-benefício para a vida é muito grande, né? Com certeza. Bom, nós vamos ao intervalo comercial, já nós voltamos conversando hoje com o Adalto Mazetti Fernandes, ele é professor da FCA e vice-coordenador do CERAT, que é o Centro de Raízes e Amidos Tropicais da Unesp. Já voltamos. Entrevista. 7h41, voltamos com o Adalto Mazetti Fernandes, que é falando do CERAT, ele é vice-coordenador do CERAT, que é o Centro de Raízes e Amidos Tropicais. Quer dizer que dá para fazer inúmeras receitas também com as pesquisas que vocês fazem. Também tem um pessoal que utiliza também para algumas receitas. Tem criações gastronômicas aí no meio. Sim, a mandioca, né? Aqui a gente tá dando um enfoque na mandioca, mas é possível, né? A gente trabalha com outras culturas, mas um exemplo, por exemplo, tem lá no CERAT, a gente tem a professora Magali Leonel, que trabalha na parte de, a gente fala pós-colheita e processamento, né? Que é depois que colheu no campo, o que eu vou fazer com essas raízes ou com essa parte aérea. Então, sempre ela está lá com os alunos dela desenvolvendo pesquisa. Então, por exemplo, ela já desenvolveu macarrão enriquecido com folha de mandioca, né? Então, nutricionalmente, ele fica mais rico em proteína, em ferro, né? Ela já fez sorvete, tem uma aluna dela que desenvolveu um sorvete enriquecido com a entrecasca da mandioca, né? Que tirando aquela casquinha escura por fora, tem uma outra casca por dentro da raiz, né? Sim. Ali na raiz. Então, aquilo ali tem muita fibra. Então, ela desenvolveu um sorvete que ele é mais rico em fibra. Para questão nutricional aí, o pessoal... Até intestinal, né? É importante a ingestão de fibras. Você, não, você tá tomando sorvete uma hora dessa? Não, eu estou ingerindo fibras para melhorar... Não, isso é muito legal, né? A gente tá falando aqui, porque você falou que é apaixonado pela mandioca e de repente só falando da mandioca. Mas a cana-de-açúcar também, né? Tem inúmeros benefícios também usando na sustentabilidade, né? Sim, existem outras, né, culturas que também têm uma pegada muito importante na questão da sustentabilidade. No caso do CERAT, a gente tenta sempre puxar a bola, né, para o lado das culturas de raízes e tubérculos. Entendi. Outra cultura que a gente não, né, que trabalha assim de uma forma muito forte, tem um professor que
que é associado nosso lá do Cerati, que desenvolve pesquisa, é a cultura da batata, né? Que hoje, né, se a gente for pegar hoje, a maior área de cultivo do Brasil é de mandioca. A gente tem em torno aí de 1 milhão e 200 mil hectares plantados de mandioca. Mas a batata acaba sendo uma cultura que a gente consome com maior né, frequência, né? Até porque é a queridinha a batata, né? Ela acabou crescendo, né? E assim, o processamento dela é muito mais fácil, né? Você vai no mercado, você acha batata palha, batata frita, palito, tem uma diversidade de produtos, né? Então, assim, são culturas, né, que a gente... na verdade, até a FAO, né, que é a Fundação das Nações Unidas, né, para alimentação, considera elas como culturas importantes para alimentação a nível mundial, né, principalmente a batata. Né? A mandioca ela é muito restrita a países da América do Sul e da África, né? A Ásia também tem um pouco, né? Mas a batata é a nível mundial, né? Uma cultura extremamente importante. Primeira Guerra Mundial, inclusive espanhóis sobreviveram em locais de batalha com as batatas. Olha, ao vencedor as batatas. Talvez esteja isso, né? Só que isso parece que foi na Dinamarca, essa expressão, né? Machado de Assis também, né? Machado de Assis também, claro. E falando aí de alimentação e das batatas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo de melhoramento genético da batata doce. Então, a batata doce... Que vocês realizaram. A batata doce também é uma, vamos dizer assim, uma queridinha nossa lá do Cerati, né? Muito gostoso também, né? Tem um professor, né, que hoje atualmente é o nosso coordenador do centro de pesquisa, né, que é o professor Pablo. Ele já vem há um tempo trabalhando com a parte do melhoramento da batata doce. E para vocês terem uma ideia, o ano passado foram lançadas 3 cultivares Unesp, né, são, vamos dizer assim, filhas da Unesp. E foi um trabalho longo, para vocês terem ideia, esses materiais, ele inicialmente importou sementes de um centro de pesquisa que tem no Chile, no Peru, né? Que chama CIP, e ele tem uma unidade também lá em Moçambique. Por que a batata doce lá é muito importante na região de Moçambique? O pessoal tem muito problema com deficiência de vitamina A. Então eles desenvolveram lá umas batatas doces de polpa alaranjada. Entendi. E quanto mais laranja, né, a batata doce, ela tem mais um composto que se chama beta-caroteno. Esse composto, na hora que a gente consome, né, o produto, dentro do organismo ele se transforma em vitamina A. E aí, eles praticaram, assim, não dizer erradicou, mas solucionou muito problema de cegueira em crianças, colocando isso na alimentação das crianças lá. Olha só. Que coisa impressionante. Por isso que a gente tem que estar sempre investindo em pesquisa, né? Olha que fantástico tudo isso, né? E fora que a batata doce, né? Eu gosto de fazer um purezinho de batata doce, a roxa mesmo, a vermelha, né? Que é muito legal, você come com os olhos primeiro, né? Eu gosto de batata doce, eu fileto ela assim e asso. É muito bom também. Assadinha. Fica crocante. Falando de receita agora, porque no que não falta, eu né? Vou ter que sair daqui, passar no mercado, comprar mandioca, batata doce e comer em casa. O Adalto, e como é que o cidadão comum ele tem acesso a essas informações do Cerati? Saber o que vocês estão desenvolvendo, descobrir o que vocês estão fazendo. Aqui a gente deu uma rápida explanação aqui do trabalho de vocês. Mas como é que a gente fica sabendo, olha, e qual vai ser vocês estão trabalhando no que agora, que vai ser uma novidade daqui a pouco? Então, o Cerati, bom, fisicamente a gente está lotado ali dentro do campus do Lajeado, né, aqui na Faculdade de Ciências Agronômicas, mas a gente tem uma página na internet, né, que fica dentro da página da FCA, né, do link ali da Unesp. E pensando nisso, né, na necessidade, né, já vem há algum tempo a gente pensando nessa necessidade de mostrar para a sociedade
o que o centro de pesquisa faz, o que a universidade faz. A gente vem desenvolvendo um trabalho desse, começou há alguns anos atrás, e até por isso que eu vim aqui, né? Claro. Não, e o objetivo foi trazê-lo aqui justamente para isso, para divulgar o trabalho de vocês. Então. E a gente começou um trabalho de extensão, né, lá com os alunos, e tem uns alunos lá da professora Magali, que já teve alguns alunos meus que participaram. A gente tem uma página no Instagram do Cerati, onde a gente tem tentado, né, na medida do possível, postar as informações básicas ou as atividades que a gente vem desenvolvendo ali. Então, isso a gente viu que é um mecanismo que hoje em dia é mais acessível a toda a população. Então, o pessoal que quiser seguir o Instagram do Cerati pode estar acompanhando mais de perto essas atividades que a gente faz, além do site que a gente tem, né, que também a gente coloca as informações lá. E o Cerati também tem uma peculiaridade, que a gente às vezes recebe produtores, né? É muito comum a gente estar lá trabalhando, de repente uma pessoa ligar lá e falar assim: eu sou produtor aqui de Ubirajara, eu vi uma reportagem, ou você foi lá na rádio, falou de mandioca. Entendi. E eu queria saber mais informações, estou tendo um problema aqui. Então a gente faz esse tipo de atendimento também. Que bacana, né? Isso é muito interessante. E vocês participam, tipo assim, de feiras, de eventos em que possam divulgar também o trabalho de pesquisa de vocês? O Cerati por um bom tempo, participou junto com a Prefeitura Municipal aqui de Botucatu de uma atividade que era a Feira da Mandioca. E depois, se eu não me engano, a feira foi transformada, virou uma feira cultural, e aí a participação do Cerati meio que deixou de existir, né? Mas, assim, a gente participou por muito tempo da Feira da Mandioca, que era um evento para a população em geral. Então a gente levava lá, mostrava as nossas tecnologias para o pessoal passar lá e visitar. Então a gente participava sempre. Hoje a gente tem participado nesses tipos de eventos voltados ao público em geral. A gente tem, infelizmente, a gente tem participado um pouco menos, mas em eventos mais científicos, né, a gente sempre tenta levar a tecnologia do Cerati, ter alguma participação. Uma feira que a gente tem participado, né, já tem 2 anos que o Cerati tem participado e colocado o stand, que é uma feira muito importante, é a Batatec. É uma feira sobre batata doce. É uma feira tecnológica que acontece ali em Presidente Prudente. Normalmente nos meses de junho ou julho. Esse ano a gente esteve lá com o stand, inclusive levamos as embalagens para lá. Levamos as 3 cultivares de batata doce, né? Que era que legal. A vitrine, né? É a queridinha de vocês? As nossas queridinhas. E assim, o convite foi feito para a gente estar lá o ano que vem, na feira novamente, né? E se tentar, inclusive, colocar como os copos para serem usados na feira serem copos oriundos, né, dessa parceria aí, Cerati, Oca Bioembalagens. Porque o que a gente está desenvolvendo agora? Um copo que ele tem a base de mandioca, a base principal, mas que também tem um componente das batatas doces laranja. Então o copo ele fica meio coloridinho, meio alaranjadinho. Que legal, que legal. É uma forma de já colorir já esse plástico sem usar anilina ou coisa do tipo também, né? Que vai bastante poluir. Interessante. Adalto, a gente gostaria de agradecer você ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui falar a respeito do Cerati, que é o Centro de Raízes e Amidos Tropicais. Muito obrigado e nos mantenha informados sobre esse trabalho fantástico de pesquisa de vocês. Eu que agradeço e, assim, coloco o Cerati à disposição sempre que precisar. A gente tá às ordens aí para estar batendo um papo. Legal, legal.